Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 9/12 de 2025. Poucos jogos, na verdade, somente 2 jogos onde equipes da Conferência Leste se enfrentam. É um cenário interessante para a gente fazer as nossas tips diárias, mas lógico, sempre se baseando em números estatísticos, porque apesar de greens e reds, no médio e longo prazo seremos lucrativos. A gente vem tendo uma semaninha complicada aí, né? Mas se a gente insistir nesses padrões que vêm se repetindo durante as temporadas, seremos lucrativos. Meta de 100 likes para esse vídeo de hoje, meta bem baixinha aí por conta da rodada mais curta, mas tenho certeza que a gente vai bater. É a melhor forma de vocês ajudarem o projeto a seguir acontecendo e mais do que isso, chamar greens para as nossas rodadas diárias, beleza? O grupo VIP tá aí na tela para vocês, o melhor preço do mercado, o grupo VIP mais completo, com muitos guias, e-books, palpites diários e odds exclusivas que você só encontra lá, beleza? Favoritos da noite, melhores jogos over, under e tudo isso pelo menor preço. Por apenas R$ 59,00 você consegue ter acesso a 2 meses do nosso grupo VIP com todo esse conteúdo, além de vídeos exclusivos que você só encontra lá, ou se você for membro do canal clicando no botão de Seja Membros. Beleza? E ó, sempre que a gente bate a meta aqui de 50 likes no vídeo, a gente libera uma promoção especial pra galera, dessa vez R$ 100 aí para vocês ficarem com a gente no grupo VIP até o final da temporada. Apenas R$ 100, pagamento feito uma vez, e você fica com a gente até a NBA Finals, garantindo os melhores conteúdos para vocês. Claro, promoção exclusiva para quem tá no grupo gratuito, link na descrição, junto dos links de diversas casas de apostas, com cupom Sexta de Trade para você ser ainda mais lucrativo. Mas chega enrolação, bora falar de Magic Heat, porque aqui a gente vai secar essa partida. O Orlando joga dentro de casa contra o Miami Heat, que na última partida conseguiu cobrir um handicap positivo indicado por nós lá no grupo VIP. Foi um jogo bem apertado, o Miami Heat não costuma perder por grandes distâncias para o Orlando Magic, então o mercado se equivocou, coisa que eles não fizeram dessa vez. Mas eu ainda acredito que entre trabalhar com uma vitória simples do Orlando Magic ou um handicap positivo para qualquer um dos lados, o handicap positivo faz a diferença porque o Orlando não é um time de pontuação muito alta. Então, mais 4,5 na minha visão vale mais a pena do que uma vitória simples, por exemplo, do Orlando Magic. Mas ao mesmo tempo, mais 4,5 do Orlando também vale a pena, porém, eu vou de mais 4,5 do Heat, mas os meus dois palpites para essa partida definitivos são em jogadores, tá? Mas antes, vamos explicar por que esse handicap positivo faz sentido. Antes da gente indicar aqui para vocês pelo menos 20 pontos do Norman Powell, esse é o nosso primeiro palpite, e o segundo seria nas assistências do Anthony Black, tá? Pelo menos 3 assistências dele. Eu não costumo recomendar para vocês odds abaixo de 1,50, mas eu sempre digo que quando vale o risco e muito, aí a gente acaba indicando, porque esse daqui é uma linha bem interessante, né? Bom, mas por que esse handicap me parece fazer mais sentido? O Orlando Magic venceu os últimos 2 jogos seguidos, mas eu considero o contexto das duas franquias muito semelhantes, as duas são igualmente competitivas. É verdade que o Miami Heat perdeu os últimos 3 jogos consecutivos, mas eles foram competitivos em praticamente todos, com exceção do próprio Sacramento Kings. Enquanto que o Orlando Magic, eles conseguiram perder 2 dos últimos 3 jogos, eles venceram aí 4 dos últimos 6, o que também é muito positivo, mas desde que eles contaram ali com o Paulo Banqueiro na escalação, o time teve algumas dificuldades, dentre elas, é verdade, indo para equipes fracas, como por exemplo o Chicago Bulls, não conseguir cobrir um handicap tão esticado, vencer sempre ali no limite do limite. Então, assim como as suas derrotas foram ali muito perto em relação a placar, suas vitórias também foram. Aqui a gente tem um confronto onde as duas equipes só vão jogar de novo lá no dia 18, ou seja, muito distante. Então a gente vai ter aqui muito tempo para as duas franquias se concentrarem para vencerem uma outra em relação à estratégia, a mentalidade, a foco, mobilização no geral para essa partida. O Miami Heat, na minha visão, tem um treinador mais interessante, e lembrando que na última partida onde eles perderam para o Orlando Magic, eles não contaram com seu principal cestinha lá, seu principal scorer, que é o Tyler Herro. E considerando que do outro lado, o Franz Wagner não joga, que é para mim o melhor jogador do Orlando Magic ao lado do Banqueiro, mas para mim um jogador um pouquinho mais líder, mais inteligente, então no geral um jogador melhor por muito pouco, eu acredito aqui que o cenário é mais favorável para o Miami Heat. Repito, que dificilmente, por estatística, a gente vai ver eles perdendo de 3-0 para o Orlando Magic dentro de uma temporada, tá? Já são 2 vitórias para o Magic, com alguns outros confrontos para acontecer pela frente, na verdade mais 3-0 para o Magic me parece pouco provável, sem contar que o Magic vem sem seu melhor jogador, e nas vitórias ou derrotas, a diferença nos placares foram pequenas, pelo menos nas mais recentes delas. Desde aqui, o Detroit Pistons, Bulls, Spurs, próprio Miami Heat e o New York Knicks. Mas por que a gente pretende trabalhar com esses jogadores? Bom, o Norman Powell joga como armador ou shooting guard, né? Mais importante é que ele joga na posição de backcourt, onde o Orlando Magic é o time mais vazado da NBA e onde eles são também nos últimos 15 jogos
o quarto time mais vazado. E um terceiro recorte, nos últimos 7 jogos, eles são o quarto time mais vazado, então é todo um cenário aqui para que eles sofram bastante para armadores. O Norman Powell ele conseguiu superar a marca dos 19,5 pontos, ou seja, marcar pelo menos 20 em 11 dos últimos 15 jogos que ele fez. Tem média de 24,8 na temporada, marcou 28 contra o próprio Orlando Magic, indicação a gente também aqui no YouTube, que diz que estava entre ele e o Tyler Hero. O Tyler Hero machucou, a gente indicou o over dele também no grupo VIP e um over ainda maior ali de 25 pontos no ao vivo, muito interessante também. E ele conseguiu completar para pelo menos 28 pontos em 3 dos últimos 4 jogos. Lembrando que ele já tinha enfrentado o Orlando Magic na temporada no jogo de estreia dele pelo Miami Heat, onde ele completou também para 28 pontos, jogando 36 minutos. Ele é puramente um cestinha, a chance dele soltar muito a bola é pequena e, de fato, é um cara que tá ali para arremessar e para pontuar. 9 dos últimos 10 armadores que enfrentaram o Orlando Magic, tirando ele aqui, ou seja, seria 10 dos últimos 11, conseguiram ser over em suas pontuações e diversos deles marcaram na casa dos 30 pontos, como Stephen Curry, James Harden, Jalen Brunson, Jaylen Brown, todos esses indicações nossa ou aqui ou no grupo VIP. O Cade Cunningham também, o Josh Giddey a gente não indicou porque ele não é um cestinha, mas o De'Aaron Fox, o Jalen Brunson e o próprio Norman Powell foram indicações nossas. Quando a gente vai aqui para as estatísticas avançadas, coloca play type, ou seja, os tipos de jogada no qual o Orlando Magic mais sofre, primeiro que a gente consegue ver que eles são uma boa defesa, né? Eles são, nesse momento, a quinta melhor defesa por 100 posse de bola. Mas para essa posição de armador especificamente, eles sofrem demais. E é verdade que o Davion Mitchell que é o armador desse time do Miami Heat. Mas, quando a gente fala aqui em questão de arremessar e de pontuar, o Davion Mitchell é muito mais um construtor e um cara ali coletivo do que um cestinha. Aí quem assume essa responsabilidade de carregar a bola é o Norman Powell e é o Tyler Hero. Os dois são interessantes para marcar pelo menos 20 pontos. E aí, no fim, fica muito mais em cima daquela questão de decidir qual que é o jogador que mais vale se arriscar. Mas a gente já diminui as nossas possibilidades para ambos, como ontem, por exemplo, a gente ficou entre Mathurin e Siakam. No fim, o Siakam não conseguiu completar sua meta de pontos. Então, a gente reduz aqui para 2 jogadores muito parecidos, com características e que podem pontuar bem, para no fim decidir qual é o melhor, e aí a gente continua tendo ali o risco de não funcionar. Mas pode ser até que os dois completem para 20 pontos. Por que não? Porque o Orlando Magic é o time mais vazado da liga em jogadas de mano a mano, jogadas que armadores usam bastante. E quando a gente fala aqui de pick and roll handler, que é uma jogada que o Miami Heat usa e abusa, a gente está falando de uma jogada na qual o Orlando, eles são o 6º mais vazado, sendo também o time que mais permite tentativas de arremesso nesse tipo de jogada. E quando a gente vai aqui pro lado ofensivo de jogada de mano a mano, o Miami é o 2º time que mais pontua dessa forma na NBA. Até por isso a gente também tinha indicado no VIP lá um handicap positivo favorável ao Heat, porque é um tipo de jogada que eles tentam bastante e que o Orlando sofre demais. Beleza? Então, desvendado aqui como esses armadores podem pontuar bem, vamos falar agora a respeito de como Anthony Black pode conseguir 3 assistências para hoje. Ele conseguiu superar essa marca nos últimos 9 jogos consecutivos, tem 3,1 assistências de média na temporada até aqui, e mais do que isso, nesse período de 9 jogos consecutivos completando para pelo menos 3 assistências, a sua média ainda é melhor. Nos últimos 24 jogos que ele fez na temporada, em 15 ele foi over, então o mercado não conseguiu acompanhar direito as linhas dele, mas acima de tudo ele foi over em diversos jogos recentes. 7 dos últimos 10 armadores que enfrentaram o Miami Heat foram over nas suas assistências, o Russell Westbrook foi indicação nossa, e aqui não tem o próprio Anthony Black, que também foi indicação nossa, e teve green lá no nosso grupo VIP, a mesma coisa, acima de 2,5 assistências, mas com uma linha pagando um pouquinho melhor. Inclusive, podemos observar aqui que nos últimos confrontos contra o Heat, nos 3 consecutivos, ele completou para pelo menos 3 assistências, tendo feito 6 no último encontro em que a gente indicou. Beleza? Quando a gente fala aqui de defesa versus posição, a gente está falando de um Miami Heat que na temporada em geral, eles são referência em ceder assistências para armadores na liga. Só que o Jalen Suggs é um cara um pouco mais de cadência do que o Anthony Black, que é um cara que gosta de acelerar o jogo, atacar a cesta, é um cara muito agressivo. Joga nessa posição, onde o Heat é quem mais cede assistências por jogo, o Miami também é um dos 10 que mais cedem assistências em geral em toda a liga, mas acima de tudo eles têm uma característica na qual eles se defendem bem, mas eles cedem muitas assistências e muitos pontos porque eles são o time mais rápido da NBA, então eles gastam um pouco o relógio. Você tem muitas posses de bola por minuto dentro dos jogos do Heat, para eles mesmos, mas também para os seus rivais. Por isso a chance maior de um over, na qual o Anthony Black ele consegue dar muitas assistências e produzir bem nessa partida, por conta do ritmo alto, das diversas posses de bola que ele vai ter e pelo fato do Miami ser um dos times mais convidativos para você trabalhar com over em assistência, principalmente para armadores.
Agora vamos partir aqui para Toronto Raptors e New York Knicks, mas não sem antes pedir para vocês deixarem um like, pessoal, vai ajudar muito o nosso projeto a seguir acontecendo aqui, uma análise um pouquinho mais simples dentro do que é esse jogo para vocês. Lembrando que hoje a gente está tentando passar todos os nossos conteúdos, inclusive aquilo que a gente ia passar no VIP, também para a galera de forma gratuita, aqui no YouTube com a nossa análise mais completa possível e também no nosso grupo gratuito, o link está na descrição. Quem é do grupo VIP vai ter acesso aos nossos guias e-books especiais. Lançamos o guia ideal dos 15 times a serem explorados na NBA. Todas as suas fraquezas, tem times que estão nessa lista aqui, como explorar cada uma delas para você ser um excelente apostador. Beleza? Então, se você está começando agora, a melhor forma de você ganhar dinheiro nesse negócio é investindo em conhecimento. É isso que a gente entrega no nosso grupo VIP, diferente de todos os outros, onde através de todos os nossos materiais, as melhores ferramentas, você vai melhorar o seu nível de aprendizado em uma curva muito mais rápida e, mais do que isso, com mais chances de greens. Falando a respeito aqui de Toronto Raptors e New York Knicks, bom, aqui é um jogo que eu até acho que poderia ter certo equilíbrio. Eu indicaria um handicap positivo para qualquer um dos lados, tá? E principalmente porque o Toronto joga dentro de casa. Mas eu gosto dessa odd em 53 do New York Knicks, acho que ela vale o risco, principalmente por conta daquilo que o Toronto não vem conseguindo apresentar recentemente, onde eles perderam 5 dos últimos 6 jogos, e também pelo fato de que, na sequência longa de vitórias que eles tiveram aqui de 3, 6, 9 vitórias consecutivas, sendo muito e muito sincero, eles só venceram uma boa equipe nessa lista, que foi o Cleveland Cavaliers. O Indiana Pacers ainda não tinha ali, né, seus jogadores saudáveis, eles ainda têm muitas lesões, mas aqui eles tinham ainda mais desfalques, e o Cavs eles conseguiram transformar numa freguesia um rival que é um dos melhores times do leste, é verdade, mas quando eles enfrentaram o New York Knicks, o Los Angeles Lakers e o Boston Celtics, que são times ali de médios para bons, acho que o Knicks já é considerado um time bom até, eles perderam. Em 2 desses 3 jogos, eles perderam por uma larga vantagem. Mais de 16 pontos para o próprio New York Knicks e perderam aqui por 8 de diferença para o Boston Celtics, que não tem Tatum, perderam Porzingis, perderam Jrue Holiday, perderam Al Horford, longe de ser o time que foi campeão da NBA há menos de 2 anos. Então, é todo um cenário aqui interessante para a gente trabalhar com a vitória do New York Knicks, principalmente se a gente analisar o último confronto entre essas franquias, porque a gente teve ali os 2 melhores jogadores do New York Knicks completando para 22 pontos, no caso o Karl Anthony Towns, e a gente teve ali um Jalen Brunson completando para 18, e mesmo assim foi uma vitória ali de 22 pontos de diferença, né, favoráveis ao New York Knicks. Então, assim, se mesmo com os principais jogadores do New York Knicks não pontuando tão bem assim, tá? Claro, todo mundo ali pontuou na casa dos 2 dígitos, isso fez muita diferença, mas se mesmo assim eles conseguiram perder de uma vantagem tão grande, imagina se o Jalen Brunson voltar à sua forma, marcar de 25 a 30 pontos, sabe? Se o Karl Anthony Towns conseguir completar para 25, que não é anormal ali na carreira dele. Então é todo um cenário aqui no qual o Toronto Raptors vai ter que melhorar muito e contar mais uma vez com uma noite ruim das estrelas rivais para eles conseguirem vencer esse jogo. Claro que não é tão simples assim a matemática, mas a gente tem diversos outros fatores favoráveis ao New York Knicks, como por exemplo que eles são o terceiro melhor ataque da liga por 100 posses de bola, enquanto que o Toronto é o 14º. Defensivamente, a gente está falando de um Raptors, que é a 8ª melhor defesa, e o New York Knicks a 14ª. Mas quando a gente tira o saldo a cada 100 posses de bola de quanto um time produz, menos quanto ele sofre, o New York Knicks é o 4º time com o melhor net rating da liga, o melhor saldo. Claro, o Houston Rockets e o Oklahoma City Thunder estão em outro patamar, mas o Toronto Raptors é apenas o 12º, não estão nem no top 10. Outra coisa importante, rebote ganha jogo. O New York Knicks é o 5º melhor aproveitamento em rebotes na NBA, enquanto que o Toronto Raptors é apenas o 15º. Por fim, vamos falar aqui a respeito de Four Factor. Uma vez fizeram um estudo para poder definir quais são os 4 principais fatores que fazem com que uma franquia ganhe um jogo. E através desse estudo definiram que existiam 4 fatores essenciais para uma franquia vencer o jogo, que é effective field goal, né, que é o aproveitamento nos arremessos de quadra, índice de turnovers, rebotes ofensivos e lances livres arremessados. Diante de todos esses 4 elementos, a gente pode avaliar aqui o quanto que o New York Knicks é superior aos seus rivais de hoje. Tendo aqui o 9º melhor effective field goal da liga, enquanto que o Toronto é o 11º. O índice de turnovers do New York Knicks é o 3º menor da NBA, enquanto que o do Toronto Raptors é o 12º. Quando a gente fala aqui em aproveitamento nos rebotes ofensivos, o New York Knicks tem um 5º melhor e o Toronto Raptors eles têm ali apenas o 18º. E por fim, o rating de lances livres cobrados aqui por cada uma das franquias do New York Knicks, aí sim eles perdem para o Toronto Raptors. Então, através dos 4 fatores, a gente tem aqui uma vantagem para o New York Knicks poder vencer esse jogo. Então, nosso palpite é a vitória do New York Knicks.
Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Se vocês não têm nenhum valor financeiro aí para ajudar o nosso projeto a seguir existindo, não tem problema, o like e o botão de hypar é a melhor forma de vocês garantirem que o nosso canal chegue em outras pessoas. Comente aqui embaixo o que vocês acham desses jogos, se discordam de tudo que a gente falou, se acha que a gente só fala besteira, não tem problema, mas comenta por que vocês discordam para ajudar outras pessoas a ter uma segunda opinião, ou então entender se vale ou não a pena ir nas nossas dicas ou não, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e falou!